Olá, paz seja convosco. Eu vos abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. É uma alegria imensa que transborda no meu coração de poder estar mais uma vez reunido com vocês neste santo momento, neste santo propósito, no qual nós separamos para meditar na palavra de Deus, para aprender um pouco mais destas santas verdades. Sabemos que os dias são maus, os dias são perigosos. Essa chamada ao Evangelho é urgente, porque além do fato do Senhor Jesus Cristo estar voltando, Ele tem voltado mais cedo para alguns do que para outros, quando simplesmente deixamos de viver, não é verdade? Então, sem mais delongas, vamos falar com Deus nesta hora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra. Não há nenhum Deus que se possa igualar a Ti. Não há nenhum Deus que possa se espelhar em Ti. Tu és o único Deus e soberano. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu te imploro, Deus, eu rogo ao Senhor com toda súplica, para que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos esclareça a Tua palavra, revele em nossos corações as Suas verdades e que o Teu Espírito Santo corrobore conosco com graça, misericórdia, compaixão e piedade, porque somos falhos. As nossas mentes ainda não estão no nível da excelência, não alcançou a elevação espiritual. Por isso, imploramos pela sua ajuda, pelo teu santo auxílio. Conduza-nos nesta palavra, para que possamos aprender qual seja a sua perfeita, boa e agradável vontade. Assim eu entrego a minha vida, a vida de cada ouvinte nas suas mãos, para que o Senhor nos conduza no caminho da retidão, no caminho da santidade. Peço que nos perdoe as falhas, perdoe os nossos pecados, perdoe, Deus, os nossos erros que temos cometido, e que em nome de Jesus possamos crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Bom, meus amados, mais uma vez voltamos a essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos ler aí do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 11, para que o Senhor venha falar conosco por meio e através desta palavra. Esteja pronto a ouvir, tardio a falar. Se você não tiver um tempo para meditar nesta palavra, deixa para que você a escute na hora que você tiver um tempo disponível, para que nada lhe roube a atenção, para que você não perca os ensinamentos da palavra de Deus. Então vamos ler nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu
de Hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que maravilha essa palavra! Já prontamente vemos que o apóstolo Paulo tinha um prazer de estar com o Senhor. Ele que poderia ser indiferente quanto a esta novidade, ele abriu mão de tudo para viver na piedade, na caridade e no amor fraternal. Quanto ao zelo que ele tinha como fariseu, ele era perseguidor da igreja, igual nós vimos nesse texto. Mas muito mais agora, o zelo dele está pela verdade de Jesus Cristo, pela fé e na esperança da ressurreição. Então vamos entrar nessa palavra e desfrutar desse manancial de águas cristalinas e nos deliciar nesses banquetes espirituais em nome de Jesus. Ele já começa aí no capítulo 3, no versículo 1, dando um conselho. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Quantos hoje dizem que é servo de Deus, que tem esperança em Deus, que confia em Deus, que crê em Deus, mas não conseguem se alegrar no Senhor. Daí tem que buscar alegria em tantas outras coisas. Dizem ser servos, dizem serem cristãos, mas buscam alegria na bebida, buscam alegria nos prazeres carnais, buscam alegria em baladas. E não vamos aqui ficar numerando os meios ou os ardis nos quais os irmãos que não conseguem se alegrar no Senhor se vangloriam na força da carne. Porque muitos dizem ser cristãos, servos de Deus, nascidos de novo, mas tem que buscar o prazer na maconha, no cigarro, na bebedice, nas orgias, nas traição, no adultério, na masturbação e por aí vai em tantas outras coisas. Mas o que eles querem dizer é que eles são do Senhor e Deus é amor, não importa o que você faça, Deus vai continuar te amando. E assim cai em um abismo e esse abismo vai chamando outro abismo e quando menos se dá conta, a fé dessa pessoa se esvai e ela cai e é como um porco que foi lavado e volta para a lama. Então, assim como o apóstolo Paulo está nos ensinando, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Devemos nos alegrar no Senhor. Só pessoas que não sabem da onde elas foram removidas, da onde elas foram retiradas, é que não se alegram. Agora, quando elas notam, quando elas percebem, se certificam de que estavam na beira do abismo, estavam andando como que por um fio de seda que já estava fumegando, estava a ponto de se arrebentar e eles mergulhariam no inferno profundo, no abismo de chamas ardentes.
aí eles conseguem se alegrar, porque mesmo sem ter justiça própria, mesmo sem ter como fugir do inferno, o Senhor os remove deste lugar de tormento, os remove deste beiral de abismo e os coloca na rocha firme que é Jesus Cristo. Então, quando elas percebem que as vestes que eles iam vestir era apenas bichos, porque a palavra de Deus diz que nós seriam cobertos de bichos, onde o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Imagine, irmãos, uma eternidade de chamas e tormentos. As pessoas são removidas deste lugar e são transportadas e são inseridas, enxertadas no corpo de Cristo, e assim passam de cidadão da ira a um cidadão do céu, a um eleito, um escolhido de Deus para habitar a nova Jerusalém que descerá do céu como uma noiva enfeitada para o seu esposo. Então, se você entende isso, você deve se alegrar no Senhor. Não importa quantas tribulações, quantas adversidades que nós enfrentamos neste mundo. Eu sei que as lutas são duras, elas nos afadigam, elas nos consomem e muitas das vezes quer nos transtornar, destruindo a nossa fé e a nossa esperança. Mas quando podemos, pela fé, olhar para o alto, contemplar o nosso Senhor assentado no trono, nós podemos nos alegrar nele, porque o nosso Deus não está andando para um lado e para um outro, preocupado, coçando a cabeça, sem saber o que fazer para nos livrar dessa situação, não. Ele está sentado num trono, ele está governando, ele está dirigindo o universo, ele está chamando cada estrela para perto de si pelo seu nome. Ele manda os montes se erguerem sobre a terra e os montes se erguem. Ele diz às ondas do mar: vocês virão até aqui e não transpassará, e assim as ondas lhe obedecem. As estrelas estremecem diante do teu governo. Por que que você vai ficar preocupado? O Senhor está sentado, ele está governando tudo, ele controla tudo. Não se preocupe, ainda que a luta seja difícil, ainda que essa hora seja de terror, o Senhor está sentado no trono, ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Não olhe para a situação no presente, olhe para além, veja a vitória que o Senhor já lhe concedeu por meio da cruz. Talvez você não entende isso agora, mas quando você estiver lá na glória, quando você estiver no céu e você contemplar as águas cristalinas que correm no meio daquela cidade santa, a fonte de águas vivas que jorram para toda a eternidade, quando você ver o brilho dos frutos da árvore da vida, você nunca mais se lembrará das tristezas sofridas aqui nessa terra, porque o Senhor tem cuidado de nós e ele cuidará para todos sempre. Aleluia. E ele continua no versículo 1: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. O que ele estava querendo dizer? Que quando ele escreve as mesmas coisas não é um problema e é segurança para nós. Quer dizer o quê? Se o apóstolo Paulo continua escrevendo as mesmas coisas, falando do mesmo Deus, do mesmo Jesus Cristo, não é um problema para ele, porque ele amava o Senhor Jesus acima de todas as coisas. E é segurança para nós, por quê? Porque Paulo não é como esses falsos profetas, que uma hora está falando uma coisa e uma hora está falando outra. Não, ele escreve sempre as mesmas coisas, a mesma devoção, a mesma vocação, a mesma fé, o mesmo Cristo, a mesma vitória pela cruz. E assim é o nosso apóstolo Paulo, escrevendo sempre as mesmas coisas, falando sempre das mesmas verdades, e é segurança para nós, porque se o apóstolo Paulo falasse uma coisa, nos entregasse um evangelho, e depois falasse outra coisa, entregando um outro evangelho, que segurança nós teríamos?
como nós saberíamos qual evangelho nós deveríamos seguir, se era o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, e por aí vai? Não, mas sempre era a mesma coisa, quer dizer que era uma segurança de que o apóstolo Paulo não se contradiz, ele não dá dois testemunhos, dois vereditos, mas a palavra dele é única, é verdadeira, uma palavra fiel, digna de toda aceitação, de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, aleluia. Por isso que ele fala aí no versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Ele está falando para nós tomar cuidado com os falsos obreiros, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos reverendos, falsos líderes eclesiásticos, porque eles não têm cuidado com a verdade, eles não têm cuidado com a palavra de Deus, e assim eles enchem a sua barriga e vai dormir, assim eles acordam já pensando no ganho que eles vão ter na igreja, já pensam no ganho que vai ter vendendo um livro, vendendo um CD, vendendo um DVD, e assim dividem o seminário em vários DVD para que você tenha que comprar a parte 1, 2 e 3 e assim por diante. Eles não têm cuidado com a verdade. O compromisso deles é apenas com o ventre deles, porque a barriga cheia deles é o Deus deles, e eles só preocupam com isso. Por isso nós devemos ter cuidado, porque além do falso profeta ter culpa de ensinar heresias, assim, se nós estivermos na igreja deles aprendendo essas heresias, nós também somos o culpado, porque se as pessoas enchem a igreja dos falsos profetas, é porque os falsos profetas estão engordando essas cabras, esses bodes, para apenas ser queimado no fim. E esses que vão ser queimados no fim também têm culpa no cartório, porque tem a palavra de Deus e eles não meditam nela, não aprendem ela para se livrarem dos falsos mestres. Por isso o apóstolo Paulo está mandando ter cuidado com os cães. Irmãos, os falsos profetas são chamados de cães. Os maus obreiros são chamados de cães, porque eles ensinam apenas o superficial. Eles falam meias verdades para ter forma, aparência de toda a verdade, assim enganam. Irmãos, assim como a água é cristalina, é transparente e não tem cheiro nem cor, assim, quando uma gota de veneno incolor e inodoro, insípido, é colocado nessa água, você não percebe, mas ela tem um veneno. Se você tomar dela, ainda que parece que é transparente, ainda que parece cristalina, sem cheiro, sem cor, se você tomar dela, você morrerá, porque é uma água envenenada. Assim, quando você vai numa igreja ou escuta falsos mestres que te dão um banquete envenenado, aos olhos parecem bons, mas são caminhos de morte. Devemos ter cuidado, meus irmãos. No versículo 3 está dizendo, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiar na carne. Por que ele está falando isso? Porque muitos homens ensinam que nós devemos hoje observar todos os mandamentos da lei de Moisés, e devemos ter cuidado com isso. Na época o apóstolo Paulo enfrentava que os falsos mestres ensinavam que tinha que circuncidar a carne. O que é isso? É cortar o prepúcio, era cortar a carne do corpo mesmo, era fazer o que nós chamamos hoje de cirurgia de fimose. Tinha que cortar a pele do prepúcio no 8º dia, porque senão não seria salvo. E o apóstolo Paulo está ensinando cuidado com a falsa circuncisão. Por quê? Porque Cristo cumpriu toda a lei de Moisés. Jesus Cristo cumpriu todos os rituais da lei. Por isso, a nova lei ou o Novo Testamento foi feito no sangue de Jesus Cristo. E por isso devemos ter essa cautela, esse cuidado, meus irmãos. Em nome de Jesus.
porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Devemos ter esse cuidado, porque os irmãos ensinavam, né, esses falsos mestres, que deviam circuncidar a carne, para que através da carne a pessoa fosse transformada num salvo, e assim invalidavam o Novo Testamento no sangue de Cristo. Mas qual que é o compromisso de Deus? O compromisso de Deus foi enviar o seu Filho Jesus Cristo em semelhança de carne, e por meio da carne de Jesus Cristo sendo crucificada, todo o rigor da lei de Moisés fosse cumprido em Jesus Cristo. Toda a lei foi cumprida em Jesus Cristo. Por isso não devemos mais circuncidar o nosso corpo. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10, que se nós tropeçar em um mandamento da lei de Moisés, nós tropeçamos em toda a lei de Moisés. O que quer dizer? Se nós devemos guardar a circuncisão, por exemplo, devemos guardar toda a lei de Moisés. Devemos voltar então com os rituais de sacrifício de animais. Devemos guardar todas as peregrinações e tudo aquilo que estava descrito na lei de Moisés. Por isso que Paulo está falando aí no versículo 3, é que nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. O que quer dizer isso? Não é a nossa carne agora que foi circuncidada, mas sim o nosso espírito está circuncidado e o nosso espírito está ligado em Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo está dando um exemplo aí no versículo 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, né, na lei de Moisés, eu era o que? Irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo está dando testemunho dele aí, dizendo que ele, sendo hebreu de hebreu, ele era da tribo de Benjamim, ele foi circuncidado no 8º dia, ele era da linhagem de Israel, ele era fariseu, quer dizer que ele era um dos mais zelosos, ele era perseguidor da igreja de Cristo por causa do zelo que ele tinha no farisaísmo. Agora, quanto à justiça que há na lei de Moisés, ele era o que? Irrepreensível. Por quê? Porque ele fazia de acordo com o que a lei de Moisés determinava que devia ser feito. Mas ele está dizendo que ele considerou que era lucro. O que seria o lucro? Fazer tudo isso que estava na lei de Moisés, porque isso tornava ele, entre aspas, um homem de renome, um homem que seria um exemplo, né? Podemos dizer assim. Mas ele considerou tudo isso como se fosse uma perda. Para quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, o fato de Paulo hoje, né, no texto, conhecer a Cristo, tudo que ele fez antes de Cristo, ele lança fora como se fosse lixo, não valia de nada perto do Senhor Jesus Cristo, perto do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, por causa do conhecimento de Cristo Jesus, ele considera como lixo todas as outras coisas para poder ganhar a Cristo. Não que o fato dele abrir mão dessas coisas dá a ele o direito de ganhar a Cristo. Porque se ele ganhou Cristo foi porque o Pai decidiu dar Cristo a ele. Não porque ele abriu mão dessas coisas e deu ele o direito. Porque assim poderíamos fazer qualquer piedoso um merecedor do céu. E a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, ela é de graça, é gratuita. Deus escolhe a quem quer e dá a salvação a quem quer, porque Ele é Deus. Mas olha aí no versículo 9. E ser achado, porque ele, ó, vamos voltar um pouquinho no versículo 8, no finalzinho do versículo 8, assim: por causa dele, perdi todas as coisas
e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que quer dizer isso? Antes, por ele ser fariseu, por ele ser da linhagem de Israel, ele poderia se regozijar, se alegrar, se orgulhar e até mesmo se ensoberbecer por causa dos rituais que ele praticava de acordo com a lei de Moisés e por causa do zelo que ele tinha na lei de Moisés. Ele alcançava sua justiça própria praticando tudo o que era determinado na lei de Moisés. Mas agora, o que ele quer, de acordo com o versículo 9, é ser achado em Cristo. Ele abre mão da sua própria justiça para alcançar a justiça que vem por meio de Cristo, de acordo com a fé que foi dada a ele por Deus. Não tem nada a ver mais com o que ele fez para Cristo ou para Deus, mas tem a ver com o que Deus fez por ele, por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olha o versículo 10. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, o prazer do apóstolo Paulo e a alegria do apóstolo Paulo, por isso que eu estava falando no início, que nós deveríamos alegrar no Senhor. Alegrar no Senhor é isso, é conhecer a Cristo, é conhecer o poder da sua ressurreição. Porque quando nós conhecemos a Cristo, conhecemos o que Ele fez por nós e o que Ele ainda vai fazer de acordo com as suas santas promessas, nós temos muita alegria, porque apesar de saber que um dia nós poderemos até mesmo morrer fisicamente, nós sabemos que mediante a fé, mediante a graça que há em Cristo Jesus, nós também seremos ressuscitados assim como Cristo foi ressuscitado. Essa é a nossa esperança. E me tornar com Ele, olha aí, ó, e me tornar com Ele na sua morte. O que é tornar com Ele? Não é me transformar como Ele, mas é me tornar. Tornar é voltar. E voltar com Ele na sua morte. O que quer dizer o quê? Assim como Cristo morreu e ressuscitou, assim também nós morreremos e ressuscitaremos. Porque se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã, é inútil, é desprezível a nossa fé. Mas se Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, essa é a nossa vitória. Como está escrito no versículo 11, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então há motivo de muita alegria, ainda que sofremos nessa vida, ainda que sofremos nessa terra, ainda que participamos de todas as tristezas deste mundo, nós temos essa alegria dentro de nós, de que Deus vai nos tornar a trazer com Cristo, vai nos levantar do pó e da cinza. Não importa onde a pessoa morreu, se ela morreu queimada, se ela morreu afogada, está no mais profundo do mais profundo oceano, Deus tornará a trazer de volta. Se ela é serva de Deus, Deus irá trazê-la de volta. Ainda que a pessoa foi cremada, os seus ossos se tornaram cinza e pó, e esse pó foi derramado num rio, e esse rio correu, desagou no mar. Não importa aonde ele estiver, Deus reunirá cada fragmento, cada átomo que compõe este corpo e tornará a trazê-lo de volta, porque Deus é poderoso para o fazer e o fará, porque esta é a sua promessa. Então não se desanime, não frustre nem todo o seu coração, credes em Deus, creia, pois há uma morada no céu para cada um daqueles que foi salvo por Ele. Talvez você está sofrendo hoje, mas há muito mais motivo para se alegrar do que para se entristecer, porque a fé nos dá certeza das coisas que nós esperamos, a confirmação dos fatos que nós ainda nem vimos. Isso é crer em Deus, é crer no impossível, é crer que Ele vai fazer porque Ele é Deus, amém? Então não se desanime, não se entristeça em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nessa hora. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus agradecemos
e muito nos regozijamos nessa palavra, porque sabemos que ainda que sofremos, ainda que passamos por tribulações nessa vida, muito mais o Senhor fará por nós no dia da ressurreição ou no dia do arrebatamento. Porque grande é o Senhor e os seus propósitos e decretos jamais cairão por terra, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel para os confirmar e o fará naquele dia, porque o Senhor é Deus. Então, Pai, fortaleça essa vida que está fraca, em nome de Jesus, essa pessoa que está sem ânimo, sem vigor, reanime, reconforte essa vida para que ela possa palmilhar essa terra com ousadia, com cabeça erguida, porque grande é o Senhor nos seus feitos e muito mais o Senhor fará por nós, porque o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Que assim seja. Amém. E graças a Deus.